Fala, cristãos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, é claro, eu sempre desejo que todos estejam bem, mesmo em meio às provações e às dificuldades desse mundo, eu desejo que todos estejam bem. Eu sou Adilor Júnior, este é o podcast Vida de Cristão, e esse podcast ele tem o intuito de ajudar a você e a mim a viver uma vida de cristão com mais propósito e muito mais sabedoria. É claro, nós temos o assunto de hoje e o valor de hoje é um valor que eu gosto muito, porque mexe com uma área da minha vida que eu pratico todos os dias. O valor principal é a criatividade hoje que nós vamos falar, e o valor secundário dentro da criatividade é a inovação. É claro, nós vamos trazer assuntos relacionados à palavra de Deus, sobre a inovação que aconteceu na Bíblia, as inovações que tiveram que acontecer. Houve sim a criatividade, nós vamos falar muito sobre criatividade, e a inovação que nós vamos observar que no decorrer da história, na Bíblia, teve que acontecer. Se não tivesse essas inovações, nós não estaríamos aqui hoje. Mas é claro, eu peço para você já deixar o seu like, a sua curtida, você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito, já curte os nossos vídeos, já curte o podcast, passe a comentar o podcast. Recentemente eu recebi algumas notificações do próprio Spotify, do próprio YouTube, dizendo a respeito dos comentários, que eles são muito relevantes para que o canal cresça, para que o canal continue a ser divulgado organicamente para mais pessoas cristãs e para aqueles também que não são cristãos. E aí eles passam a conhecer o podcast, eles passam a conhecer as mensagens, a palavra, e nós conseguimos cumprir o chamado de Jesus Cristo, o ID. Estamos tentando abençoar o máximo de pessoas possíveis. Sempre digo, podcast é gratuito, o conteúdo é gratuito, então de graça eu recebi, de graça eu estou passando adiante. Me ajude, por favor, ajude o podcast a alcançar mais almas. E é natural que ele vá crescendo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a direção do Espírito Santo. Eu não vou ficar forçando o podcast a crescer, não vou ficar forçando as mensagens a crescerem e serem divulgadas. Mas claro, nós esperamos que ela alcance o máximo de pessoas possíveis. Então, vamos lá para o aprendizado de hoje. Se você está com a sua Bíblia aí, abra lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 e 2. Algo bem simples, algo que nós estamos acostumados, habituados a ouvir. Diz assim a palavra: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui já existia a terra, já existia a água, já existia o abismo, né? As trevas, a face do abismo. Então já existia, porém era tudo sem forma, era vazio, não tinha forma, não tinha algo que eu posso dizer redondo, quadrado, não tinha nenhuma forma, a palavra diz que não tinha nenhuma forma. Então o Senhor vem e usa a sua criatividade. Ele inova a terra já estava lá criada, né? Deus criou os céus e a terra, mas ela era sem forma e vazia, então ele passou a inovar em relação à própria criação que já existia, que era a terra. Mas antes, eu quero deixar bem claro para você sobre o que é inovar. Inovar é uma palavra originada do latim e quer dizer renovar ou mudar. Então, aqui existia a terra, sem forma e vazia, existiam as trevas sobre a face do abismo e as águas onde o Espírito Santo se movia. Nós já falamos em outro podcast aqui a respeito da criação, por que o Espírito Santo estava se movendo sobre a face das águas. Não vamos entrar no mérito da face das águas, mas vamos entrar no mérito hoje da terra. Olha a criatividade do nosso Deus, que é um Deus criador. Já também falamos muito sobre isso em outro podcast. Deus é um Deus criador. E ele então vê a terra
toda bagunçada, a terra toda, sei lá, desestruturada, né? Vamos dizer assim. Então ele pega e ele começa a moldar. Imagine você pegando uma argila, um barro, e você começa a moldar ela e dar forma nessa argila, né? A gente já começa a lembrar também da criação do homem, né? Mas enfim, você começa a moldar porque antes ela é um tarugo, né? Não sei se é assim que se fala, um tarugo de barro. Algo grande lá de barro, aí sai da máquina, lá você corta um pedaço e você vai começar a mexer com aquele barro. Para quem trabalha em cerâmica deve saber o que eu estou dizendo. Não sei se é tarugo, tá, gente? Me perdoa se eu estou errando na palavra. Mas você pega aquela massa lá e aí ele coloca lá no torno, né? Eu acho que é isso, torno, e começa a moldar e forma um vaso, faz o que ele quer lá, um vaso, um recipiente. Imagine você não tendo isso e você agora amassando aquele barro e tentando dar uma forma para ele. Então você agora, nesse exato momento, tenta usar a sua criatividade, a sua imaginação. O barro existe, então você tem que inovar, você não pode simplesmente deixar ele como barro, você tem que fazer algo acontecer com ele. E o que é que você vai criar nesse exato momento? Então você passa a moldar aquele barro e você vai dar forma. Talvez você vai fazer uma bolinha, talvez você vai fazer uma casinha, talvez você pode fazer aí um bonequinho, enfim, usa a sua criatividade, usa a sua imaginação. É dessa forma que Deus fez a Terra. Ele, poxa, deixa eu ver como que eu vou criar. Deus poderia ter criado quadrado? Sim, por que não? A criatividade seria dele. Quem é que iria discutir se ela é quadrada ou redonda? Ninguém, porque Deus criou assim. Ela poderia ser triangular? Poderia. Ela poderia ser chata, igual pizza? Sim, poderia. Então, a criatividade veio do Senhor. Então, ele criou da forma como ele quis. E aí ele inovou a terra. Além dele criar a terra, ele fez ela sem forma e vazia, e ele deu uma forma para ela. Deixou ela arredondada, ele inovou a terra, e aí ele fez com que a terra produzisse frutos, produzisse vida, coisa que a terra não fazia, porque ela era sem forma e vazia. Esse vazia refere-se diretamente à questão de vida, à questão de seres vivos habitando a terra. Ela era vazia, não tinha ninguém habitando nela. Então, Deus melhorou a terra, melhorou o que existia. Ele inovou, fez uma inovação ali. Então, a inovação está na Bíblia. É claro que essa palavra inovação é nova em relação à Bíblia, né? Na Bíblia a gente não vê lá escrito, e ele inovou alguma coisa. Não tem isso. Mas a Bíblia relata que Deus criou. Então ele criou, nós também podemos trazer para o entendimento de que inovação é você renovar ou mudar. Então Deus fez muito isso na Terra, fez muito isso durante a trajetória da história da humanidade. Ele mudou muitas coisas, ele renovou muitas coisas. E nós vamos ver algumas delas aqui. E aí, nós vamos então ver agora a inovação diante da salvação. Vamos olhar lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 33. Diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui diz diretamente relacionado a Jesus, através do Espírito Santo também. Deus estava querendo dizer que ele vai pôr o concerto, vai pôr a morada dele, a vida dele em nós, dentro de nós. Até então era a lei, né? A lei de Moisés, as tábuas da lei. Então nós vivíamos pelas regras que Deus tinha colocado. Porém, Deus inovou, melhorou essas leis. Ele melhorou essas regras através de quem? Através de Jesus. Jesus veio melhorar, aperfeiçoar as regras. Então, mudou? Sim.
O que era regra agora é graça. Não que a regra tenha sido abolida, mas agora é pela graça que nós vivemos e não mais pelas regras, porque a palavra fala, aquele que quiser seguir os mandamentos, as regras, né, as leis, tome cuidado para não tropeçar em nenhum, porque se você tropeçar em um só, você será culpado de todos os outros. Então Jesus vem pela graça e fala, vocês são salvos pela graça. Aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus, esse será salvo. Tem que ser batizado e esse será salvo. Mas aí a gente pode ver então que naquela época tínhamos que fazer sacrifícios na época de Moisés. Tinha que matar o cordeirinho, tinha que matar a pombinha, as rolinhas, né? E fazer o sacrifício a Deus para a remissão dos pecados, para pedir perdão, para se arrepender e Deus perdoar. E se não tivesse esse sacrifício, por exemplo, nesse momento agora, se eu dobrar o meu joelho e pedir perdão para o Senhor verdadeiramente, Ele me perdoa. Mas naquela época não, naquela época tinham etapas, né? Tinha o sacrifício, primeiro tinha o arrependimento. Você se arrependeu? Então tá, você pega um cordeirinho, vai lá e agora você vai se apresentar diante do sacerdote, explicar o que está acontecendo, que você se arrependeu, tal, que você quer sacrificar ao Senhor para que Ele perdoe os seus pecados. Então o sacerdote ia preparar um momento para que você estivesse consagrado e ele preparava o cordeirinho e aí você então oferecia esse cordeiro diante do altar e aí então através do sacerdote Deus respondia se você estava ou não perdoado. Era assim que acontecia. Hoje não, nesse exato momento, se você dobrar o seu joelho, orar, pedir para o Senhor perdoar os seus pecados, se for verdadeiro, se realmente você estiver arrependido, imediatamente serão perdoados seus pecados e Jesus vai te dar uma nova chance. Então mudou, houve uma inovação, não tem todo aquele processo. É claro, tem sim aquele arrependimento dentro de você, mas você agora pode ser mais rápido. Você se arrependeu? Peça perdão. Ajoelhe, em qualquer momento você pode orar, buscar ao Senhor. Busca ao Senhor enquanto Ele se deixa achar, né? Enquanto se pode achar. Mas antigamente não existia isso. Então houve essa inovação, houve essa mudança no buscar ao Senhor, essa mudança no se aproximar de Deus, através de Jesus. E aí nós vamos continuar aqui. Eu amo a criatividade, amo o que Deus fez, o que Deus faz, como Deus usa as circunstâncias, as histórias e as pessoas para falar com você, para falar comigo, para fazer um mover diferente. E eu creio que o mover espiritual está acontecendo nos dias de hoje, na minha vida, na sua vida, nas igrejas do Brasil. O mover espiritual está acontecendo nas igrejas do mundo. Nós vemos muitos atos acontecendo pelos cristãos pelo mundo afora, e para quem acompanha sabe do que eu estou falando. Tem milagres maravilhosos acontecendo. Então no Brasil eu creio que não vai ser diferente. Nós vamos ter sim um avivamento. Esse avivamento tem que partir do Brasil. Nós estamos buscando esse avivamento. Eu espero que você possa entender e inovar o seu pensamento acerca da palavra de Deus, acerca de como Deus está falando com você. Algumas pessoas ainda ouvem Deus falando através de sonhos, de visões. Outras pessoas já ouvem Deus falando através da palavra, outras assistindo uma pregação, ouvindo um louvor. Então, cada pessoa descobriu uma maneira diferente de ouvir o Senhor falar. Tem gente que ouve pelo podcast. Você, nesse exato momento, se está ouvindo a voz de Deus através da minha boca, então é porque você descobriu que Deus está falando através do podcast. Vamos para o próximo versículo e o próximo livro. Inovação na mensagem da sua palavra. Deus inovou a mensagem da sua palavra. Vamos lá, João capítulo 1, versículo 14 ao 18 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça e por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém.
o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Olha que maravilhoso. Até então ninguém conhecia Deus, ninguém tinha visto Deus, a não ser Moisés, que viu na fenda da rocha, né? E viu ainda Deus de costas, né? Foi o único que viu a Deus e viu de costas. Então ninguém tinha visto o Pai, ninguém. E aí vem Jesus, né? João Batista naquela época pregando a palavra, era uma palavra rígida, dura, né? Arrepender, raça de víboras e por aí vai, né? E João pregava dessa maneira, com intrepidez, com autoridade. E aí vem Jesus, totalmente ao contrário de João, não na palavra. A palavra não mudou, o pregador mudou. E o modo de pregar mudou. Já não era mais com intrepidez, rígida. É claro, nós vemos Jesus em alguns momentos que ele teve que usar de autoridade. Mas na maior parte do tempo de Jesus era por graça, era por amor. As pessoas, antes, quando obedeciam, né, entre aspas, aí, por obrigação, por regra, olha, se não fizer, Deus vai te matar. Se você não andar corretamente, Deus vai aniquilar você e toda a sua família. Como nós vemos em alguns momentos da Bíblia, agora Jesus vem e fala, olha, ame ao seu inimigo, perdoe ao seu inimigo, esteja pronto em tempo e fora de tempo para falar com o Pai, para ouvir o Pai, para pregar as boas novas. Pregue a toda criatura. E antigamente era olho por olho, dente por dente, né, se nós podemos dizer assim. Antigamente, se você feriu, você era ferido, se você matou, você era morto, e por aí vai, eram as regras. E hoje não, hoje há o perdão, hoje há a graça. Então mudou-se o modo como é pregado, mas a palavra não mudou. A palavra é a mesma, Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então hoje nós temos maneiras diferentes de dizer que Jesus te ama e maneiras diferentes de dizer que Jesus é justo e se você não o aceitar, você corre o risco de perder a vida eterna. Antigamente era, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Hoje não, hoje nós podemos dizer, olha, se você não aceitar Jesus, há complicações que você pode perder a vida eterna e parar em um lugar da morte eterna. E aí é a mesma maneira de dizer que você vai para o inferno. É claro, são modos bonitos e modos diferentes de falar? Sim, porque depende de quem está ouvindo. Então, inovou-se o modo de pregar, mas a palavra é a mesma, a palavra não muda, nós só estamos melhorando. A prova disso é você olhar para a sua Bíblia. Olha para a sua Bíblia e olha para a minha. Vê se tudo que eu li aqui é igual ao que está escrito na sua. Com certeza não. Eu tenho absolutamente certeza que não. A não ser que você, por coincidência, tenha uma Bíblia igualzinha que eu estou lendo aqui. Mas as palavras que estão na sua Bíblia são diferentes da minha. Minha pastora, por exemplo, tem 30 Bíblias. Ela tem mais de 30, mas ela apresentou 30 Bíblias. 30 versões diferentes, uma da outra. Cada uma tem uma palavra diferente, com o mesmo sentido. Você entendeu agora? Então, houve essa inovação na palavra. Houve a inovação de Deus para Jesus. Vamos dizer assim, houve de Deus para os profetas, dos profetas até chegar em João Batista, de João Batista até chegar em Jesus, de Jesus até chegar em nós. Olha o quanto que a palavra mudou, mas a mensagem, o sentido é o mesmo. Então, criatividade é um dom que Deus gratuitamente deu para cada um de nós. Se você não consegue pregar a palavra de uma maneira, tenta de outra. Se você não consegue transmitir uma mensagem de uma maneira e as pessoas não estão conseguindo entender, tenta de outra forma. De uma forma mais rígida, talvez. De uma forma mais doce, talvez. É você quem vai entender essa mensagem. É claro, peça direção ao Espírito Santo. Ele sabe como você tem que falar. Ele vai usar o seu vocabulário, ele vai usar o seu conhecimento, a sua experiência. Você não precisa dizer como a Bíblia diz, vós, servos, enfim. Você não precisa usar a linguagem tão direta como a Bíblia diz, mas você precisa pregar a mensagem que está escrita na Bíblia. E tem que ter o mesmo sentido que a Bíblia está dizendo que tem. Se a pessoa vai para o inferno se não aceitar Jesus e não for batizado, você tem que dizer isso a ela. Talvez dizer para ela diretamente isso, que ela vai para o inferno, talvez vai ferir o orgulho dela, vai ferir o sentimento dela e ela corre de você. Mas se você conseguir dizer para ela de uma outra maneira, de uma maneira mais suave, de que ela vai para o inferno, é até complicado dizer isso, né? Uma maneira suave
de uma maneira branda, você vai para o inferno. Imagine essa situação. Eu acredito que você consegue fazer isso. E ela vai ficar preocupada. Poxa, então quer dizer que se eu não crer que Jesus é o Filho de Deus, não aceitá-lo na minha vida e não ser batizado no nome dele, eu corro o risco de perder a minha salvação? Você viu como mudou já o sentido? Não é que eu corro o risco de ir para o inferno, não. Eu corro o risco de perder a minha salvação, minha e da minha família. Poxa, se você perde a salvação, você vai para onde? Você não vai para o céu. E o contrário do céu, que a gente entende e aprendeu, é inferno. Então a pessoa automaticamente já se liga nisso. Então, busque maneiras corretas e sábias de pregar a palavra. Inove o seu vocabulário, inove a sua mentalidade para que as pessoas também possam entender de uma maneira mais clara, uma maneira mais branda. O que Jesus fala? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Show? Vamos lá para o próximo. E aí diz assim, em Apocalipse 21, versículo 5, vai dizer que tudo se fez novo. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então o próprio Deus vai falar em Apocalipse, que o próprio Jesus vai falar em Apocalipse, eis que tudo se fez novo. E novo fala do quê? De novidade, de coisa que ainda não foi vista, de algo que ainda não foi feito, não foi realizado. Volto a dizer, no outro podcast eu disse isso. Se Deus é um Deus criador, não tem como ele copiar algo, a não ser que ele use algo que ele já fez para falar conosco. Mas se ele vai criar alguma coisa, e aqui fala que tudo se fez novo, é tudo novo, literalmente. Você não viu em lugar nenhum. A palavra diz que nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Então, não penetrou nem no coração do homem as coisas que Deus tem preparado. É tudo novo, é tudo novidade. Olha, se você já acha extraordinário viver nesse mundo com as coisas que você vê, viajar, conhecer um animal novo, uma planta nova, um lugar novo, comidas diferentes, imagine o que Deus tem preparado para mim e para você. É algo inimaginável, porque não dá para imaginar o que a gente nunca viu, né? Então, tenta aí, usa a sua imaginação. Você foi feito por um Deus criador, tenta inovar a sua imaginação. O que é que Deus preparou para nós? O que é que Deus aqui diz que tudo fez novo? O que é que ele fez novo que nós não tenhamos visto ainda? Poxa, eu quero ver. E eu quero que você também esteja lá naquele grande dia para ver junto comigo. Vamos ver junto esse negócio. Vamos ver o que é que Deus tem criado, né? O que é que Jesus está dizendo aqui em Apocalipse. E aí, continuando, nesse sentido de inovação, a Bíblia vem trazer aqui, inovação na maneira de pregar. E esse é o sentido que agora a gente vai entrar aqui. E eu e você temos que ter essa inovação. E eu vou falar um pouquinho disso para que a gente possa entender. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Então aqui, inovação na maneira de pregar. Por que eu trouxe esse versículo aqui? Toda pregação que a gente tem é algo novo, certo? Porque o Espírito Santo ele traz novidade de vida para nós, né? E toda vez quando você pega um versículo, existem inúmeras pregações que você pode tirar de um único versículo. E você traz essa novidade de vida, essa pregação nova. E aqui vai falar dos odres velhos e do vinho novo, né? Vinho novo tem que ser colocado em odres novos. O odre, para quem não sabe, né? E por coincidência foi pregado isso hoje no culto da igreja, era uma bolsa, uma espécie de bolsa, de couro, onde colocava-se o vinho. E lá o vinho fermentava. Quando ela era nova, fermentava, né, estufava, ela suportava. Quando essa bolsa era velha e você colocava um vinho novo lá dentro, essa bolsa estufava e arrebentava. E então tinha que colocar o vinho novo num odre novo, né? E aquele odre velho jogava fora para ele não arrebentar. Como é que o Espírito Santo vai colocar uma palavra nova numa mentalidade velha?
Como é que o Espírito Santo vai falar com você, sendo que você está preso ainda no Antigo Testamento? Não estou anulando o Antigo Testamento. Justamente estou dizendo que o Antigo Testamento eram as regras. E agora, a partir de Jesus, é pela graça. Como é que você vai pregar para alguém pela graça, sendo que você ainda está pensando nos 10 mandamentos, né? Nos mandamentos da Bíblia? Não matarás, não roubarás, não jurará em falso testemunho, não tomará o santo nome de Deus em vão, tem que honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E aí você chega e você vai fazer uma pregação ou trazer uma palavra para alguém. E você, ao invés de usar a graça, que é o que Jesus pede, use a graça, mas não mude a palavra, você vai direto nas leis de Moisés. E começa a falar, olha, você não pode furtar, você roubou, cara, você vai para o inferno. Ó, tá adulterando, cara, você tá traindo sua esposa, você tá traindo seu marido, você não vai para o céu não, você vai para o inferno. Mas e a graça, e o perdão, e o arrependimento? Tem isso também, Jesus vem dizer isso, então você tem que renovar a sua mentalidade, renovar o seu aprendizado. Não é porque você já leu a Bíblia 1, 2 ou 3 vezes, 4, sei lá quantas vezes você já leu a Bíblia, que você já sabe tudo. Nem sempre. Nem sempre a gente adquiriu todo o conhecimento, toda a sabedoria que nós deveríamos ter. Portanto, você tem que ter a mentalidade aberta para que você possa aprender novamente aquilo que você já tinha aprendido. E isso está tudo bem. Isso é normal acontecer. Por quê? Nós nos esquecemos muito das coisas que nós aprendemos. E é natural que a gente venha esquecer também das coisas que aprendemos na igreja, sobre a palavra. A época que eu estava na igreja, quando eu me converti, o meu pastor era de uma maneira totalmente diferente da minha pastora de hoje, da pastora Shirley. Então eu tinha um conhecimento totalmente diferente do que eu estou tendo hoje. Mas a minha mente abriu e hoje eu estou agregando o novo com o velho. Eu sou o odre, mas a informação velha, entre aspas, que eu tinha, eu estou agregando com as novas que eu estou tendo. E estou agora melhorando as informações, melhorando a sabedoria que eu já tinha, agora está ficando melhor. Eu acredito que está dando para entender. E aí eu me encho dessa sabedoria, me encho dessa inovação, me encho do Espírito Santo. Mas, e se eu não quisesse aceitar o que eu estou aprendendo agora, porque o meu pastor do passado foi melhor, me ensinou melhor, tinha um jeito de ensinar que me agradou mais, e agora o que minha nova pastora está me ensinando eu não aceito, porque ela é mulher, porque ela não tem a mesma sabedoria dele, então eu não deveria nem estar indo na igreja que ela está pastoreando, correto? Então eu tenho que ter a mente aberta. Se eu agora estou num novo ministério ou se eu estou ouvindo uma nova pregação, eu tenho que ter a mente aberta para aprender. Se eu estou ouvindo um novo louvor e parei de ouvir um louvor de um estilo X, estou ouvindo um louvor de estilo Y agora, eu tenho que estar com a mente aberta para ouvir. Seja a batida, seja o instrumental, eu tenho que entender isso. Eu tenho que me inovar, eu tenho que melhorar. Então, a inovação na maneira de pregar, ela é bem-vinda e ela é necessária. Você tem que entender que a palavra fala desde o passado e tem falado até hoje, ela vai falar no futuro e é a mesma mensagem, de maneiras diferentes. Antigamente eu poderia usar, por exemplo, se eu fosse usar uma palavra sobre velocidade, eu vou usar velocidade aqui. Vamos supor que ainda nós não tivéssemos carros motorizados. Eu usaria o quê? O cavalo. Certo? Faz sentido? A velocidade do cavalo. Aquele que monta no cavalo e dispara sem sentido pode acabar se machucando, o cavalo pode ficar descontrolado. Mas hoje não, eu posso usar o quê? Olha, jovem, homem, toma cuidado quando você pegar no volante do seu carro e sair em alta velocidade, você não sabe quem vai passar na sua frente, você pode provocar um acidente ou sofrer um acidente e perder a sua vida. Mudou o sentido da palavra? Não, o que mudou são os fatos, os objetos, né? Os personagens mudaram, mas o sentido da mensagem é o mesmo. Você pode morrer em alta velocidade se ficar descontrolado. Esse é o sentido da palavra. Então, a maneira mudou.
A diferença é que hoje eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais informações que eu posso utilizar e trazer para você uma mensagem diferente. Eu posso inovar, para de usar o celular, para... E antigamente, o que era? E aí, sai da frente da TV? E quando não tinha TV? Ah, sei lá, para de ficar à toa. Então, existem várias coisas. É claro que esse da TV foi bem profundo, né? Existia a TV, aí depois veio o computador, videogame, agora celular. As pessoas não saem do celular. Então, eu poderia usar muitas informações, muitas coisas aqui, objetos, para fazer uma pregação que fala que você pode ir para o inferno. Simples assim, mas eu vou usar um celular, vou usar a TV, vou usar rádio, vou usar um monte de coisa. Só para dizer que você, no final, se você não aceitar Jesus e não se arrepender e não ser batizado, você pode ir para o inferno. Vamos lá, vamos continuar aqui. Inovação no pensar e no refletir. Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Poxa, aí finalizou, né? É lógico, eu não finalizei aqui os versículos, mas finalizou esse pensamento que nós estamos falando agora há pouco. Se renovem, transformem-se pela graça do vosso entendimento, se renovem, se transformem, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha só, a própria palavra falando para que você se transforme, se renove o seu entendimento, não se conforme com o mundo, com o que o mundo coloca, mas tenha novidade de vida diante da palavra, para que você experimente a vontade perfeita e agradável de Deus. Então aqui vem falar de tudo isso que eu falei agora há pouco. A inovação do seu pensamento, a inovação do seu intelecto. Você tem que ter isso mesmo. E aí nós temos que entender também que o pensar e refletir é na mesma palavra. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 vai dizer assim: Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado, seja anátema, né? Então, o que está querendo dizer aqui? Olha, você pode se inovar, tenha sua mente livre, tenha sua mente abundante em informação e conhecimento, mas se não for essa palavra, então está amaldiçoado, está errado. Tem que ser essa mesma palavra, com tudo isso que você está adquirindo, toda a informação, todo o conhecimento, toda a experiência, tem que ser para a mesma palavra que é de 2000 anos atrás, né? Tem que ter o mesmo sentido. Se você mudar alguma coisa, ainda fala, né, que se vier um anjo do céu ou uma pessoa muito bem posicionada te pregar outro evangelho, é maldição. Sai fora, sai disso. E se você mesmo quiser mudar a palavra, não faz isso não, vai dar errado. O Senhor não está nesse negócio, Ele não vai te abençoar, não vai abençoar as pessoas que estiverem ouvindo. Você pode estar enganando pessoas, toma cuidado com isso. E se você está ouvindo, assistindo algum podcast, eu vou falar do podcast, alguma pregação, algum canal de ministério, de igreja que está pregando coisa errada, coisa que não está na Bíblia, sai fora disso. É conhecimento humano. Isso daí provém de homens, não de Deus. Então você não se liga nessas coisas não. Cai fora dessas informações, desses aprendizados. Isso daí é maldição. É maldição para você, é maldição para quem está pregando, é maldição para sua família. Vocês vão acabar pagando um preço muito alto se derem ouvidos para vozes estranhas. E como que eu sei disso, Júnior? Vai na Bíblia, pega lá, ele está falando algum versículo da Bíblia, como eu estou mencionando aqui. Se ele estiver falando, ok, está lá na Bíblia, ele está mencionando o contexto que ele está criando, o literal que ele está criando ali, faz sentido em relação à palavra que ele leu, ok, eu te aconselho a continuar ouvindo. Então, essa é uma pessoa de Deus. Agora, se ele trouxe um versículo e está desviando, está falando coisas que não existem, contorcendo os versículos, então, peraí, isso não provém do Senhor, para com isso. Você tem que ter a mente inovadora até para saber o que é certo e o que é errado. Tem pessoas que vai pregar o evangelho lindamente, trazer contextos, trazer coisas, faz até slide no data show lá, coloca algo bonitinho, põe iluminação, né, nas músicas. Toma cuidado.
nem sempre tudo que é lindo, belo, maravilhoso provém do Senhor, tá? Então, fique atento. A própria palavra fala que o próprio Jesus não era belo para que o desejassem, né? Então, toma cuidado. Às vezes vem um cara bonitão, uma mulher bonitona aí pregar uma mensagem para você e te conquista pelo teu olhar e não te conquista pelo teu pensamento, né? Porque nós entendemos através de Paulo que o nosso culto ele é racional. Então, você tem que estar racional. Toma cuidado com as emoções. E aí, vem agora dizer aqui sobre inovação e engano, que é o que eu já estava dizendo, né? Nós vamos ler lá em Colossenses capítulo 2, versículo 18, e aí eu vou ler depois o versículo 22 e o versículo 23. Diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, que é o que eu acabei de dizer, né? Versículo 22 vai dizer assim: as quais coisas todas perecem, pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens. E no 23 vai dizer assim: as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E é justamente o que eu acabei de dizer para vocês. Tomem cuidado com isso daqui. Existem pessoas que vão trazer mensagens lindas e maravilhosas para agradar os seus ouvidos, para te agradar e tentar roubar, chamar a sua atenção para ela. Então, por exemplo, eu tenho um podcast aqui e eu estou sempre trazendo uma mensagem aqui. Só que eu não fico cobrando de você algo ou passando para você que o podcast é o melhor. Não é. Talvez a mensagem que eu trago aqui é uma mensagem simples, básica. E existem outras pessoas que vão trazer mensagens maravilhosas. Minha pastora é uma dessas pessoas. Minha pastora traz uma mensagem edificante. E quando eu ouço, eu confesso que eu aprendo muito. E com certeza, se ela fizesse um podcast, ela ia fazer muito melhor do que eu faço. Mas hoje sou eu quem estou aqui. E se o que eu estou conseguindo trazer para você é bom, então continue assistindo e continue passando para outras pessoas para que elas possam ser abençoadas. Sim, eu peço para que você comente, eu peço para que você curte, eu peço para que você faça alguma coisa em relação ao podcast para que ele ganhe relevância e para que eu continue sendo motivado por outras pessoas para continuar a trazer as mensagens. E eu acredito que isso é um básico que eu poderia estar pedindo para você. Já que está acontecendo a bênção para a sua vida e para a minha vida, então vamos nos ajudar. Mas se é uma pessoa que chega para você, induzindo você a fazer coisas que não é bíblico, que não está na Bíblia, que não condiz com o seu caráter, não condiz com o caráter de Cristo, então você cai fora disso. Por mais que seja uma pessoa maravilhosa, uma pessoa endinheirada, né? Uma pessoa bem financeiramente que vai te prometer aí riquezas, te prometer alguma coisa, te prometer um salário, te prometer um cargo. Toma cuidado com essas coisas, né? Existem muitas pessoas hoje, eu não vou citar nomes, até porque eu não sei de muitos, a gente ouve boatos e ouve notícias na mídia, e existem muitos cristãos que entraram, por exemplo, na política e se desconverteram. Existem também cristãos que não estavam na política, mas que eram excelentes cantores, excelentes obreiros dentro da casa do Senhor, que hoje se converteram, estão cantando músicas do mundo, estão cantando, fazendo coisas que não agradam ao Senhor. A própria palavra fala, né? Ai daquele por quem vier o escândalo. Então, toma cuidado, Deus não o terá por inocente. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Por quê? Existem pessoas que foram cristãs um dia, aprenderam a arte talvez do marketing, ou a arte de influenciar pessoas, ou a arte de conversar com pessoas, e começaram a usar isso para o bel prazer, como a palavra fala aqui, né? Para o seu próprio prazer, para a sua própria carne. E isso tem nesse negócio, nesse ramo de influencers, nesse ramo de atividade de vídeo, de YouTube, de podcast, de cantores, muitas pessoas são influenciadas, muitas pessoas leigas e inocentes acabam acompanhando esse tipo de liderança estranha, liderança que está fazendo subir cheiro estranho a Deus. E elas vão pagar um preço muito alto pela sua salvação, pela sua família. E Deus queira, eu acredito que Ele quer, e nós também desejamos isso, que essas pessoas acordem rápido.
E olha, e presta atenção, poxa, não está na Bíblia isso, não é bíblico esse negócio. Isso que eu estou aprendendo não condiz com a Bíblia, isso está dizendo mais sobre a pessoa do que sobre mim, do que sobre Deus, quer dizer, né? Está dizendo mais sobre a pessoa do que sobre Deus. Peraí, está errado isso. Então você cai fora desses ensinamentos, cai fora desses enganos, toma cuidado. Inovação é necessário sim, mas desde que não mude a palavra do Senhor, desde que não mude a essência, o fundamento de Cristo. Então você tem que se inovar, as pessoas vão se inovar porque vão usar vários exemplos e provavelmente daqui um tempo você vai pegar um celular onde você vai apertar um botão, ou sei lá, um anel, um relógio, onde vai aparecer um visor e a pessoa falando com você. É utopia isso? Não, não é. Já existe algumas coisas, né? Nós vemos em filme isso acontecer, o holograma da pessoa conversando ali. E isso vai ser usado para fazer uma pregação. Com certeza. Eu vou estar vendo uma pessoa ali, eu não vou ter acesso a ela, porque talvez o celular vai ficar obsoleto, e eu vou ter que conversar com ela no holograma. E aí, eu não vou pregar para essa pessoa? Eu não vou trazer uma mensagem para essa pessoa? A tecnologia inovou, melhorou, mas eu tenho que pregar o evangelho. Desde que seja o evangelho puro, a palavra pura, ele vai fazer efeito. O Espírito Santo vai fazer com que ele venha surtir efeito na vida dessa pessoa, mesmo que ela esteja num holograma conversando comigo do outro lado. Então, pessoal abençoado, cristãos e cristãs, eu espero que você tenha entendido que a inovação é essencial para o cristianismo, mas a palavra ela não muda. Deus não muda, Jesus não muda, o Espírito Santo não muda. As inovações sim, e nós devemos usá-las para o nosso favor. Assim como as inovações vieram acontecendo na Bíblia, as tecnologias foram acontecendo, é claro que a Bíblia não fala de muitas tecnologias, né? Mas a Bíblia vai falar de carros, usando aqui os bois, né, para arar a terra. Antigamente era na mão ali, né, tinha que plantar. Vai falar de odres, do vinho, né, e colocando no odre para ele fermentar. Olha só, quem é que descobriu que o couro inchava e não estourava, né, o odre novo? Isso é tecnologia. Se você parou para prestar atenção, o odre era uma tecnologia, onde se colocava o vinho para ele fermentar, esticar e depois voltar ao normal na hora que o vinho deixasse já o seu fermento. Então, tem coisas que a gente vai aprendendo. Quem é que aprendeu, por exemplo, a colocar fermento no pão? O pão antes era sem fermento, né? Aquele pão durinho, né? O pão da Santa Ceia que a gente fala. Mas aí alguém veio e pôs fermento lá, tecnologia, alguma coisa foi acontecendo. As inovações vieram acontecendo e Deus não anulou as tecnologias. Ao contrário, Ele pede para que a gente use a favor do reino de Deus, né? Todas as coisas me são lícitas, nem todas convêm. Todas as coisas você pode usar, mas aquilo que não estiver pregando a palavra de Deus, aquilo que não estiver trazendo a palavra do Senhor, isso você deixa de lado, porque não te convém. Não é legal você ter isso. Mas, é claro, eu não vou entrar em mérito de tecnologia, eu estou dizendo das inovações que aconteceram, você tem que se inovar, você tem que ter a sua mente aberta, mas você não pode perder a sua essência, que é Cristo Jesus, a palavra de Deus. Espero que você tenha entendido, que você tenha aprendido, assim como eu aprendi. Deus abençoe a todos vocês e, por falar nisso, esse é o primeiro podcast do ano. Então, abençoe o podcast, coloque o podcast nas suas orações, abençoe a minha vida e eu te abençoo pelo poder do nome de Jesus. Esse ano vai ser o ano de portas abertas, como nós temos aprendido na nossa igreja. É o ano de portas abertas. 2024, portas abertas para você, portas abertas para mim, portas abertas para nós. Deus abençoe e até o próximo episódio. Tchau!